Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tem nova proposta por Roger Guedes, agora do Qatar, o valor de venda do Murilo, o Barleta de saída e o Lucas Veríssimo apresentado. Vamos falar sobre tudo isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Informação do Samir Carvalho, do Portal UOL e também do Café do Setorista aqui no YouTube. A rapaziada já conhece ele, super bem informado sobre Corinthians. Com exclusividade, ele acabou de informar que o Roger Guedes recebeu uma proposta do futebol do Qatar, ainda sem clube e valores revelados. Segundo o próprio Samir, da parte interna do Corinthians, essa informação é dita como, essa proposta é dita como mais quente daquela que poderia vir da Arábia Saudita, que o Fabrício Romano, aquele jornalista italiano, que é especialista em mercado de transferências, que pouco erra, havia noticiado de que tanto o Al Hilal quanto o Al Nassr estavam de olho, né, porque é o mesmo fundo que administra os dois clubes, especialmente o Al Nassr, por conta do interesse do Luiz Castro, né, indicação do Luiz Castro. E aí seria bem difícil concorrer, porque os caras estão investindo demais. Só que agora vem uma proposta do Qatar. Vale lembrar, gente, que o Corinthians tem apenas 40% do Roger Guedes. E muitas propostas que chegam, provavelmente elas não sejam de interesse do clube. O clube vai olhar e vai falar assim, poxa, esse valor aqui não me serve, até porque eu só tenho 40%. É muito mais interessante, a gente já trouxe essa informação, o Corinthians não quer vender o Roger Guedes porque entende que é melhor ele ficando aqui, a resposta técnica dele é muito maior do que qualquer verba que o clube tenha nesse momento. Claro, se é uma proposta estratosférica, não tem o que fazer, mas dificilmente virá. Essas propostas elas vêm muito mais vantajosas para o jogador do que para o clube. E o clube detém uma porcentagem menos da metade do valor, então, em termos de porcentagem. Então é difícil que seja interessante para o Corinthians. Agora, se chegar para o jogador com um salário muitas vezes 4, 5 vezes mais do que o cara ganha aqui e ele quiser sair, dificilmente o clube vai conseguir segurar. Mas é apenas uma especulação, porque a gente precisa lembrar que quando o Roger chega, ele abre mão de muito dinheiro, segundo o próprio Duílio, abre mão de muitos valores para defender as cores do Corinthians. Ele não vem por um salário baixo, muito pelo contrário, um dos maiores salários do elenco, mas ainda assim ele abriu mão, pela idade que ele tinha, pelo mercado que ele tinha, ele estava no futebol chinês, vocês lembram? Então, assim, ele conseguiu lá a sua rescisão, deixou dinheiro lá, diminuiu o salário porque ele queria jogar no Corinthians. E aí, obviamente, foi feito um acordo, né, de que o Corinthians teria que facilitar em algum momento se viesse alguma proposta interessante para o jogador. Ele não quer sair do Corinthians. Está vivendo a melhor fase da carreira, melhor ano dele em números, em momento, em idolatria. O torcedor ama ele aqui, ele ama jogar no clube. Mas ele mesmo já falou, no jogo que ele foi jogar lá no Peru contra o Universitário, na classificação do Corinthians, gente, isso é o futebol. Tá tudo com meus empresários, eu tô jogando aqui e eu não quero sair, mas a gente sabe que essas coisas acontecem, isso é do futebol. Então assim, ele mesmo ele não fechou a porta, ele deixou a porta aberta. Então, o torcedor vai ter que, até o fim da janela lá, que vai para final de setembro, para vários mercados, né? O torcedor vai ter que se preocupar com isso. A gente falou aqui do Murilo, que o Corinthians recusou uma proposta de 13 milhões de euros da Fiorentina, e não é uma proposta baixa, tá? Para um zagueiro, mas o Corinthians definiu o valor de venda do Murilo como 20 milhões de euros. O Corinthians detém 80% do jogador. 20 milhões é difícil, tá? Mas isso é natural. O clube estipula um valor de mercado para que o mercado entenda, opa, para eu chegar lá, eu preciso chegar pelo menos perto desse valor. Então é provável que depois disso cheguem algumas propostas para o Murilo de 15 milhões de euros, de 16, de 18. E talvez se chegar nesse valor, o clube tenha que vender. Porque trata-se de um valor considerável para um zagueiro, embora toda a qualidade técnica que o Murilo vem desempenhando, titular absoluto, 21 anos. A gente sabe que ele tem mercado e a gente sabe que 20 milhões de euros tá correto você pagar pelo Murilo. Mas a gente sabe também que para defensores é muito difícil, no Brasil, um zagueiro sair por esse valor. Então, pode chegar perto disso. E se chegar perto disso, provavelmente o Corinthians vai reconsiderar. Mas estipula um valor interessante para sinalizar ao mercado do tamanho do jogador que aqui está. E faz certo porque o Murilo joga muita bola. Quem está saindo é Christian Barleta. Que loucura, né? Ele não conseguiu jogar, fez um Campeonato Paulista muito bom pelo São Bernardo. O Corinthians já adquiriu ele 50% por 6 milhões de reais
E se tinha uma ideia na época, com a lesão do Mosquito especialmente, né, de que o Barleta poderia ser uma alternativa de velocidade. Pelas informações que a gente colheu, ele sentiu o peso da camisa, o que é natural. Ele tem apenas 21, 22 anos. É muito diferente, né, você se destacar no Campeonato Paulista pelo São Bernardo e você jogar numa Neoquímica Arena lotada com a camisa do Corinthians. A pressão é muito grande. E ele sentiu, e faz parte. Existia uma informação inicial de que ele poderia ser emprestado para ganhar experiência, rodagem e depois regressar. Não é o caso. O Thiago Salazar da Gazeta Esportiva noticiou que se ele sair é para venda. E aí o Corinthians vai tentar recuperar pelo menos perto do que investiu, esses 6 milhões de reais por 50%. O destino seria o Ceará, que se interessou pelo jogador, está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro e a tendência é que ele saia. Eles já estão acertando os últimos detalhes aí e acho até que se não for o Ceará agora nesse momento, o Corinthians vai acabar negociando esse jogador. Eu acho que o ideal, ele tem potencial, a gente viu no Campeonato Paulista, não é fácil se destacar, pôr um time do interior no Paulistão contra grandes equipes, mas ele também teve poucas oportunidades, tá? Ele teve algumas, não correspondeu, visivelmente tremeu na base, mas eu acho que faltou um pouco de paciência. A gente não sabe o que acontece no bastidor, nos treinamentos, então daqui a pouco houve um conceito lá de que ele não iria render, pode ser, uma avaliação interna, e aí a possibilidade de negociação. Só que eu acho que o ideal seria emprestar para ele ganhar rodagem e voltar. O Corinthians fez isso com vários atletas, o João Vitor, que acabou vendido, o zagueiro depois para o Benfica, o Caetano, que agora está de volta, vários atletas fizeram esse caminho, né, de ir, ganhar rodagem, voltar e aí se destacar. O próprio Bruno Mendes não tinha o cartaz que tem hoje antes de ir para o Internacional. Quando ele foi para o Inter, se destacou lá, voltou outro cara, porque foi titular lá no Inter, muito querido, os caras queriam ficar com ele lá. Aí ele volta com outro tamanho. Faltou, acho que, enfim, habilidade nesse processo, mas repito, a gente não sabe o que acontece internamente. Tendência que ele seja negociado e tendência nesse momento para o Ceará. Para a gente fechar, o Lucas Veríssimo foi apresentado, né, oficialmente. Cara, eu vou dizer um negócio, vestiu bem o manto, né? O Lucas Veríssimo, tem jogador que a gente olha e fala assim, caraca, fardou bem, né? Os gaúchos falam fardamento, né? E não uniforme, mas vocês conhecem também esse termo, né? O cara fardou bem, ele vestiu a camisa, parece que ele sempre jogou no Corinthians. Surgiu no Santos, tem uma identificação com o torcedor santista, mas, cara, ele está muito disposto a escrever uma nova história, como ele mesmo disse. Ele foi questionado, inclusive, sobre isso, e ele falou, cara, encerrei meu ciclo no Santos, minha história está lá, a partir de hoje eu começo uma nova história e vai Corinthians. O cara chegou assim, chegando com muita vontade, querendo muito dar certo, e a gente sabe a capacidade que ele tem, esse cara é um monstro como zagueiro, né? Ele é alto, forte, rápido, 28 anos, está no auge, mas tem a ressalva das lesões, também foi questionado sobre isso. Cara, ele disse que evoluiu muito ao chegar no futebol europeu, no Benfica, não teve uma sequência maior, porque o time também estava bem, e ele também estava voltando de uma lesão séria. Ele tem 8 jogos na última temporada, mas ele participou de parte do início da pré-temporada, então assim, ele vinha treinando. Segundo ele está à disposição, ele está pronto, mas eu entendi como uma metáfora, né? Porque o questionamento foi, você está pronto para jogar contra o Vasco? Ele está regularizado, é bom a gente informar isso, ele está no bid, ele pode jogar. E aí ele respondeu, nasci pronto. Mas não era bem isso que a gente queria saber. Eu queria saber se ele estava pronto para jogar fisicamente. Só que aí depois ele complementa. Mas tem que respeitar os processos do clube e tudo mais. Então eu acredito que ele não vai conseguir jogar ainda, mas, por exemplo, no jogo contra o São Paulo, pela volta da semifinal, né, na Copa do Brasil, vai estar pleno, porque até lá ele provavelmente vai ganhar alguns minutos. Ele se disse pronto para jogar, já participou de treinamentos, então acredito que é uma questão de tempo aí para a gente ver o Lucas Veríssimo em campo. Falou sobre o tempo sem jogar, diz que está ansioso, não vê a hora de vestir essa camisa, de entrar em campo com essa camisa e tudo mais. Falou sobre os zagueiros do elenco. E de um recado do zagueiro Chicão, histórico, camisa 3, que mandou uma mensagem para ele, ligou para ele. Enfim, ele até agradeceu a mensagem, provavelmente incentivando ele. Ele vestiu a camisa 3, vai ser o novo xerife da zaga do Corinthians. E aí a gente não sabe se o Murilo vai ser vendido nessa janela, se o Bruno Mendes vai embora no final do ano, ou vai agora, se o Gil vai realmente encerrar o seu ciclo no Corinthians no final da temporada. Ele tem contrato de empréstimo com o Benfica até a metade do ano que vem. Qual seria a dupla de zaga ideal para vocês? Hoje, acho que Lucas Veríssimo e Murilo, né?
se não com o Bruno Mendes. Mas será que o Gil vai perder tanto espaço assim? Mesmo com o prestígio que ele tem com o Luxemburgo? É algo para a gente poder analisar. Falou sobre a estrutura também do CT, que ele já conhecia por participar de treinamentos lá com a seleção brasileira e conversas com o João Vitor, ex-zagueiro do Corinthians, que foi vendido ao Benfica, e conversaram sobre a estrutura, sobre o clube. O João Vitor recomendou super bem e o Lucas Veríssimo chegou chegando, dizendo que inclusive aquele zagueiro do Santos está muito mais evoluído na parte tática, inclusive. É o que a gente está louco para ver em campo com a camisa do Timão, o novo camisa 3. E aí, o que vocês acharam de todas essas informações? Quero ouvi-los aqui nos comentários. Deixa aquele like no vídeo, a inscrição no canal sempre é muito importante e eu volto na próxima. Tchau!